Fala aí galera, eu sou o Felipe Santos do canal Futebol de Botão. Antes de mais nada, deixe seu like, seu joinha, compartilhe os vídeos nas suas redes sociais, se inscreva no canal, ative o sininho, vocês sabem. Enfim galera, perdão pela minha voz fã, eu estou um pouco gripado, estou com a sinusite atacada, o que não é nada legal. Minha voz está desse jeito por causa disso. Enfim, vamos aos destaques do jogo, aliás, o resumão do jogo primeiro, depois vamos aos destaques do game, da partida de hoje. Madrugada de quinta-feira eu fiquei assistindo a cobertura do jogo após o término da partida, mas ainda hoje vou colocar no canal aí o resumão da partida, os destaques e a minha análise do jogo. Beleza? Flamengo empata o jogo em 1 a 1 com o Corinthians. 1 a 1, vocês sabem, um gol de Pedro e Juliano. Pedro logo no começo do jogo abriu o placar para o Flamengo e o Juliano empatou na reta final para o Corinthians. Na decisão por pênalti, Flamengo desperdiçou com Felipe Luiz e o Corinthians desperdiçou com Fagner e com Matheus Vital. E o Flamengo se sagrou campeão após a última cobrança das alternadas, com Rodinei convertendo a sua cobrança. Destaques do jogo: o Flamengo começou muito bem, o Flamengo começou tocando aquela bola envolvente, deixando o Corinthians bem dizer na roda. Não foi na roda, mas acho que vocês entendem o que eu quero dizer. O Flamengo começou atacando muito mais, tendo as primeiras chances de dominar o jogo, e dominou no começo da partida, bem dizer, até sair o seu primeiro gol. Flamengo, o seu primeiro gol não, até sair o seu gol da partida. Felipe Luiz inteligentemente toca uma bola na Arrascaeta, que inteligentemente toca no Everton Ribeiro, tudo de primeira, e genialmente o Everton Ribeiro assim de primeira acha o Pedro, que também de primeira faz o 1 a 0 abrindo o placar contra o Corinthians. 1 a 0 contra vencendo o goleiro Cássio, que é um grande goleiro por sinal. E o Flamengo fez 1 a 0. Só que daí o problema foi que o Flamengo começou a se retrair todo pro campo de defesa. O Flamengo começou a jogar por uma bola. E quem joga por uma bola não vence campeonato. Vence, mas vence no sufoco, como foi o caso do Flamengo, que poderia ter perdido. Enfim, a sorte estava do lado do Flamengo, porque o Corinthians jogou muito mais. O Corinthians amassou. O Corinthians, depois que tomou o gol, o Corinthians assentou a poeira e falou: vamos jogar futebol. Renato Augusto começou a distribuir passe no meio de campo. O Corinthians começou a dominar as ações. O Flamengo ali já perdeu o meio de campo, estava tentando jogar por um contra-ataque, por uma bola. Conseguiu, é verdade. O Flamengo numa boa trama de ataque com Pedro e Gabigol. O Arrascaeta chegou ao segundo gol, mas o Gabigol estava impedido, segundo o VAR, e o bandeirinha em campo, porque a decisão de campo foi de impedimento, e o VAR confirmou o impedimento, que para mim não houve. O jogador de fundo do lado direito do Corinthians, direito do Flamengo, esquerdo do Corinthians, dava condição ao Gabigol, mas eu respeito a decisão do campo e do VAR. Poderia ter sido 2 a 0 ali, e ali já matava o confronto. Enfim, mas o Corinthians começou a dominar o jogo, dominou as ações todinhas do primeiro tempo a partir dali de então. O Flamengo, bem dizer, começou a não ver a bola, e o Flamengo terminou o primeiro tempo todo atrás. No segundo tempo, o Flamengo continuou jogando atrás, o Corinthians continuou amassando, o Corinthians continuou jogando bola, o Corinthians continuou na frente. O Flamengo não conseguia mais aquela bola de contra-ataque. E para piorar, Vidal se machucou num lance isolado, onde ele virou o pé sozinho, e aí teve que ser substituído. E logo depois o Thiago Maia também teve que ser substituído. O Flamengo terminou a partida com 2 homens improvisados na sua cabeça de área, os seus 2 volantes, com Fabrício Bruno e Mateuzinho é lateral direito, Fabrício Bruno zagueiro. A princípio o Fabrício Bruno entraria para fazer a zaga. O Davi Luiz foi puxado para essa posição, mas o Davi Luiz já estava bastante desgastado da partida, então ele voltou para a zaga. O Fabrício Bruno
então foi para jogar de volante. Foi assim que o Flamengo terminou o jogo. Olha, o Corinthians esteve muito perto de empatar o jogo, antes de empatar mesmo, de fato, com o Juliano. Agora me falha a memória se foi antes ou depois do gol anulado do Everton Ribeiro, bem anulado porque de fato tinha impedimento na jogada. Nesse sim eu concordo, do Gabigol. Eu só não lembro se foi antes ou depois. O Roger Guedes perdeu um gol inacreditável com o Santos batido. Batido. Ele e o gol, ele só quis aparar a bola, deixou a bola bater nele. E a bola pegou meio que na canela dele e foi pra fora. Sorte pro Flamengo, porque de sorte também vem Copas e Campeonatos. E aí é que tá o detalhe dos confrontos. Eu disse no vídeo anterior do jogo de ida, no dia anterior não, no vídeo que eu fiz do jogo de ida entre Flamengo e Corinthians na Neoquímica Arena, ou melhor dizendo, Corinthians e Flamengo, que teve umas 3 ou 4 bolas em que o Rodinei falhou, que a bola foi nas costas dele, que o Rodinei deixou a bola sair nas costas deles e que o Corinthians não fez gol por incompetência na hora de finalizar. E que hoje essa incompetência não pairou por muito tempo, porque ele falhou na jogada do quase o gol do Roger Guedes, porque ele estava marcando e foi nas costas dele. E no lance que saiu o gol do Corinthians, perdão pela minha voz que tá horrível, eu tô com dor de garganta também, galera. Enfim, no lance do gol do Corinthians, ele foi para dentro da área, obrigando que o zagueiro saísse para fazer a cobertura da área que ele estava, junto com o Mateuzinho. No que ele fez isso, ele abriu pro time do Corinthians, o Rodinei no caso. Benzi foi nas costas dele a jogada. E aí o Yuri Alberto não perdoou, a bola ficou sassaricando no meio da área, com um grande passe do lateral do Corinthians, o Fábio Santos. Agora eu não lembro se foi o Fábio Santos, se foi o Fagner, mas eu tenho quase certeza que foi o Fábio Santos. Deu um passe de calcanhar e saiu o gol do Corinthians ali na hora que a bola ficou sassaricando no meio da área. O Corinthians empatou o jogo, o Corinthians poderia ter virado, o Corinthians teve chance para isso. Só que o Flamengo esperou tanto que o Flamengo só foi sair para tentar fazer o segundo gol depois que tomou o gol. O Flamengo não conseguiu jogar, não teve coragem para jogar outra final em que o Arrascaeta não vai bem. Ele perdeu uma grande chance no início do segundo tempo. Eu não sei até, eu falei isso no jogo de ida aqui, eu não sei o quanto que a sua pubalgia crônica está o atrapalhando dentro de campo no seu rendimento. Porque hoje aquele gol ele costuma fazer. O movimento do chute dele não seria aquele. Então, toda vez que eu vejo ele fazendo isso, porque ele fez isso no jogo contra o Fluminense também e perdeu o gol, no jogo em que o Flamengo perdeu pro Fluminense no Campeonato Brasileiro. Eu lembro do Ronaldo falando que tava com uma pubalgia, depois saiu no jogo da Inglaterra sentindo o adutor da coxa, e que o melhor movimento que ele tinha era aquela tacada que parece tacada de sinuca, aquele chute de bico, como se fosse uma tacada de sinuca, sabe? Foi até assim que o Ronaldo fez o gol na semifinal contra a Turquia. E aí eu acho que é isso. Só que ele não botou a força suficiente ou não tirou o suficiente do Cássio, que naquela posição em que ele estava, o Cássio também tem os seus méritos, porque tem uma grande envergadura e conseguiu evitar o gol do Flamengo. O Flamengo não fez um bom jogo. O Corinthians está de parabéns. Vocês corintianos têm que valorizar muito esse vice-campeonato, porque o Corinthians jogou muito mais
Eu não acho que o Dorival tenha mexido bem no time. Eu acho que se o Dorival tivesse tentado segurar um pouquinho o Vidal no jogo e tirado o Thiago Maia porque teve problema no joelho, para você ver como é que são as coisas. O Corinthians, que geralmente cai muito no segundo tempo, hoje o Flamengo caiu muito na segunda etapa e perdeu dois jogadores importantíssimos. Apesar de que não contou com o João Gomes, que fez uma falta danada no jogo de hoje. O Vidal saiu sentindo, o Thiago Maia também, mas o Vidal saiu nitidamente achando que poderia ter jogado mais. Eu vi isso nele, na expressão do rosto dele, que ele saiu chateado. Eu acho que ele deveria ficar e quem deveria ter saído só era o Thiago Maia, mas não para a entrada de Mateuzinho, não para a entrada de Fabrício Bruno. Eu teria colocado o Cebolinha já ali. Acho que o Dorival mexeu mal por isso, porque o Cebolinha seria esse homem do contra-ataque. O Cebolinha teve essa bola do contra-ataque, desperdiçou com um chute horrível de fora da área. Ele tinha duas opções, ele tinha um Gabigol do lado esquerdo e do lado direito ele tinha o Léo Pereira. Ele quis a finalização, ele poderia ter trabalhado mais a bola para tentar chegar ao gol, mas afobado que ele é, chutou para fora, chutou muito mal. E é isso, o Corinthians tem que valorizar muito esse título. O Corinthians jogou muita bola, o Corinthians jogou demais contra o Flamengo. O Corinthians engoliu o Flamengo em pleno Maracanã. O Corinthians merecia ter vencido o jogo, sim. E se fosse campeão nos pênaltis não seria nenhuma coisa de outro mundo pelo que o Corinthians jogou, mostrou dentro de campo. O Corinthians foi melhor que o Flamengo amplamente. Amplamente o Corinthians foi melhor do que o Flamengo dentro de campo. Eu discordo da transmissão da TV que eu vi o jogo dizendo que o Everton Ribeiro foi melhor em campo. Para mim foi o Renato Augusto. Para mim o Renato Augusto jogou muita bola. O Juliano, que decidiu para o Corinthians empatando a partida, entrou muito bem. O Adson, quando ele decidiu entrar em campo no segundo tempo, já no intervalo, o Vitor Pereira decidiu entrar com o Adson no intervalo. O Adson mudou a história do jogo. Perdão, galera, que eu tô com a voz muito ruim. Eu tô me esforçando demais para fazer esse vídeo. O Adson, ele reformulando. O Adson, ele mudou de cara a partida quando ele entrou no intervalo. Melhorou mais ainda o Corinthians, que já tinha terminado o primeiro tempo melhor do que o Flamengo. O Flamengo não conseguiu jogar bola hoje. Hoje não, ontem. Porém, nos pênaltis, o Flamengo jogou bola sim por 8 minutos. Por isso que eu falei no início do vídeo. Com 8 minutos você não ganha jogo. Você ganhou nos pênaltis. Mas se perdesse nos 90 minutos não seria exagero. O Flamengo jogou mal. E contou com a sorte. E a sorte hoje estava do lado do rubro-negro. Mas lembremos que se não fosse o Dorival, o Flamengo talvez não teria sido campeão da Copa do Brasil. E não estaria nem sequer na final da Copa do Brasil. E muito menos da Libertadores, que é onde o Flamengo agora tem que focar suas forças. O Flamengo já está classificado para a Libertadores do ano que vem. O título brasileiro é inviável porque o Palmeiras está muito lá na frente. O Flamengo já desistiu, obviamente, de disputar o título brasileiro desse ano. Mas não é uma temporada de se jogar fora se conseguir a Libertadores, porque são dois títulos importantes no ano, que é a Copa do Brasil e como consequência a Libertadores daqui a 10 dias. O Flamengo vai disputar contra o Atlético Paranaense. É mais aliviado, imagino eu, porque já conseguiu um título que o coloca na Libertadores do ano seguinte. Não vai com aquela pressão toda, mesmo se pelo vias de fato o Flamengo não ficar num possível G4, G5 da via Campeonato Brasileiro. O Flamengo já está lá, independentemente disso. Os corintianos aqui vão ter que lutar pela vaga. E o Flamengo vai jogar tranquilo. O Flamengo, que importa para ele agora é o dia 29. Comemoram 2 dias ali. Descansa o time que tem que descansar. E vai pra disputa da Libertadores contra o Corinthians. Só contra o Atlético Paranaense para tentar o tricampeonato. Esse hoje é o pensamento do rubro-negro carioca, imagino eu. Pênalti é aquilo. Todo mundo diz que é loteria, pra mim não é. O Felipe Luiz, que é pra mim, ele é um homem de grande técnica futebolística, falando.
errou seu pênalti. Ele não bateu mal, mas bateu displicente. Pra mim ele telegrafou o quanto que ele ia bater. Diz ele que mudou na hora. Eu vi a entrevista dele, o Cássio, grande pegador de pênalti, pegou. O Santos teve sorte porque ele não pegou nenhum pênalti. Perderam pro Santos o Fagner e o Matheus Vital. Pro Santos, pro Corinthians. O Santos não pegou. Perderam pro Corinthians. E o Flamengo se consagrou campeão com um pênalti batido pelo Rodinei. Pra você ver, só o Felipe Luiz perdeu, né? Todos em sequência do Flamengo bateram muito bem. Davi Luiz, Everton Ribeiro, Cebolinha, Gabigol e por fim o Rodinei, né? Se eu esquecer algum aqui, Davi Luiz, eu falei, né? E os outros do Corinthians também bateu. Renato Augusto fez, bateu. O Léo Pereira marcou também. Eu achava que o Léo Pereira bate bem na bola, então, mas sei lá. Eu achava que ele poderia ter perdido também o pênalti. E justamente quem perdeu foi o Fagner, galera. Eu não achava que o Fagner ia perder aquele pênalti, não. Ele jogou no travessão. Enfim, galera. Lembremos, eu tava falando do Flamengo. Lembremos que o Flamengo... Porque eu tava falando que o Flamengo, pra não fugir muito do assunto, o Flamengo, lembremos, eu tava falando que o Dorival Júnior, se ele não chegasse quando ele chegou no Flamengo, o Flamengo talvez não teria disputado a Copa do Brasil como disputou até ser campeão. A virada de chave na temporada do Flamengo foi o jogo de volta contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil, porque o técnico do Flamengo, o anterior ao Dorival Júnior, era o Paulo Souza, que não vinha fazendo um bom trabalho, um trabalho que desagradava a torcida. E depois de um tempo ficou óbvio que não dava para ele continuar. A torcida do Flamengo queria o Jorge Jesus. Acredito até hoje que se o Jorge Jesus disser eu quero voltar e a torcida vai querer ele de volta, pode estar o Dorival Júnior ganhando tudo com o Flamengo vai querer aquele português de volta, o Jorge Jesus, porque foi um futebol que ele implantou no Flamengo que há anos não se vê no futebol brasileiro. E digo mais, nem o Palmeiras do Abel Ferreira, que é um grande treinador, já se provou isso, fez o Palmeiras jogar como o Jorge Jesus fez o Flamengo jogar em 19. Eu sinceramente, como um apreciador do futebol como um geral, eu ainda não consegui ver o Palmeiras jogar do jeito que o Flamengo jogou em 19. Enfim, o Flamengo merece título, merece ser comemorado por isso também, porque o Dorival Júnior recuperou jogadores em que na era Paulo Souza eu e muita gente já dizia por que Davi Luiz, Rodinei, Léo Pereira, Davi Luiz, Rodinei, Léo Pereira, Felipe Luiz, esse cara tá fazendo no Flamengo ainda? Vai embora. Esses caras foram todos recuperados pelo Dorival Júnior. Felipe Luiz jogou muito hoje. Ele perdeu o pênalti, mas ele jogou muito hoje. Um dos melhores em campos pelo Flamengo. Felipe Luiz jogou muito, tá? Davi Luiz, grande partida do Davi Luiz. O Flamengo jogou muito defensivamente. Muito. O problema foi do meio pra frente. O Everton Ribeiro pra mim jogou bem, mas não foi o melhor em campo, mas jogou bem. O Gabigol se esforçou como sempre, mas não vou dizer que ele jogou mal, porque se não tivesse impedido ele teria participado diretamente de 2 gols. Então pra mim não jogou mal. O Pedro teve azar porque estava passando mal, aí ele não tem culpa. Mas tentou algumas jogadas ali, fez o gol. O Pedro pra mim tá na Copa. E parabéns aos rubro-negros cariocas e lástimas aos corintianos. Mas eu parabenizo os corintianos pelo vice-campeonato, porque pra mim eles jogaram a melhor partida da temporada. Mesmo com a derrota nos pênaltis, o Corinthians merece ser aplaudido. Mas o título ficou com o Flamengo. Flamengo merecido também, tanto é que foi o campeão. Parabéns, rubro-negros cariocas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem um like, se inscrevam no canal, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. Eu sou o Felipe Santos, do canal Futebol de Botão. Perdoe pela voz rouca, eu tô com dor de garganta, eu tô com sinusite, eu tô resfriado, mas tô aqui quase 2h30 da manhã fazendo vídeo pra vocês. Valeu, fui.